Introdução: o paradoxo de querer. Alguém de volta. Um silêncio estranho se instala quando alguém com quem você se importa começa a se afastar. Você sente a presença dela se esvaindo. Não de repente, mas silenciosamente, como uma vela perdendo a chama em câmera lenta. Você percebe a distância, as respostas mais curtas, a mudança de tom, e uma parte de você começa a querê-la de volta. Não apenas pelo que ela lhe deu, mas pelo que você sentia quando estava com ela. Esse sentimento, a necessidade de recuperar o que está escapando, é uma das batalhas mais antigas do coração humano. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta chamar a atenção dela, mais ela se afasta. Quanto mais você explica, envia mensagens ou demonstra o quanto se importa, menos ela parece se importar em troca. É como se o próprio desejo tivesse invertido sua corrente, e cada movimento em direção a ela só a empurra para mais longe. Os estoicos entenderam isso muito antes de a psicologia moderna lhe dar um nome. Eles acreditavam que o desejo, quando desesperado, se torna sua própria forma de fraqueza. Quando você precisa de algo, ele começa a se apossar de você. E uma vez que ele se apossa de você, você perde o poder silencioso que o tornou atraente em primeiro lugar. Não se trata de jogar ou fingir que não se importa. Estoicismo não se trata de frieza emocional. Trata-se de autocontrole. É a capacidade de manter a calma na tempestade dos próprios sentimentos, de se soltar, não por raiva ou orgulho, mas por respeito à sua própria paz. Porque quando você para de perseguir, algo extraordinário acontece. Sua energia muda. Seu silêncio se torna mais alto que as palavras. E nessa quietude, você começa a se tornar alguém digno de nota novamente. Não porque esteja tentando, mas porque finalmente está em paz consigo mesmo. Este vídeo não é sobre manipulação. É sobre retornar ao seu centro. A versão de você que não precisava provar nada para ser vista. A versão que um dia a atraiu sem esforço. Exploraremos como fazer com que ela o queira novamente. Não pedindo, não implorando, mas se tornando silenciosamente o homem por quem ela não consegue evitar se sentir atraída novamente. Começa não com o que você faz, mas com o que você para de fazer. Não com perseguir o coração dela, mas com dominar o seu. E à medida que avançamos nesses 5 passos, lembre-se disto: o objetivo não é reconquistá-la, é reconquistar a si mesmo. Quando isso acontece, a atenção dela se torna um efeito colateral natural, não a missão. Então, respire fundo, deixe o barulho de lado e prepare-se para aprender o que pouquíssimos homens aprendem: que a verdadeira atração não se constrói na atenção, mas na presença. Passo 1. Recupere sua presença desaparecendo. Quando alguém começa a perder o interesse em você, seu instinto pode ser o de se aproximar mais. Ligar, explicar, lembrar-lhe o que vocês compartilharam um dia. Parece natural, quase justo, tentar consertar o que está desmoronando. Mas os estoicos chamariam isso de um mal-entendido sobre controle. Eles nos lembrariam de que, embora possamos moldar nossas ações, nunca podemos governar o coração de outra pessoa. Há uma força silenciosa em recuar, não como um ato de orgulho ou punição, mas como um ato de disciplina e liberdade interior. Quando você desaparece por um tempo, não desaparece por amargura. Você se retira para reencontrar a harmonia, para retornar a um estado em que sua paz não depende mais de alguém pensar em você ou não. A ausência nem sempre é perda. Às vezes, é a maneira mais honesta de dizer: não forçarei o que não flui mais naturalmente. Os estoicos acreditavam que a virtude reside em viver de acordo com a natureza. E isso inclui aceitar quando algo está mudando. Tentar se agarrar ao que já está mudando é como agarrar água. Quanto mais forte você se agarra, menos resta. Imagine um homem que, após uma separação lenta, decide parar de se aproximar. Ele não faz um anúncio. Ele não elabora um discurso sobre o motivo de estar se afastando. Ele simplesmente se aquieta. Ele passa as noites caminhando sozinho, redescobrindo seus pensamentos, percebendo como o silêncio é. Nas primeiras noites, dói. A ausência parece pesada, quase insuportável. Mas lentamente, algo mais surge no vazio: clareza. Ele começa a ver onde estava se apegando, como seu senso de valor se tornou vinculado à necessidade. E com essa percepção vem uma pequena e silenciosa liberdade. É isso que desaparecer realmente significa.
Não é o ato de cortar relações com alguém. É a arte de retornar a si mesmo. É desapego, não fuga. É disciplina, não indiferença. O mundo frequentemente nos ensina que o amor se prova pela persistência, que a atenção mantém a conexão viva. Mas a sabedoria estoica ensina algo diferente: que o espaço, quando guiado pela virtude e pela calma, permite que as coisas se realinhem naturalmente. Às vezes, o amor precisa de espaço para respirar. E às vezes, a ausência permite que ambos vejam o que realmente resta quando o ruído desaparece. Ao recuar, você recupera sua presença. Você para de dispersar sua energia em mensagens e ligações não respondidas. Você para de tentar persuadir alguém a sentir o que não sente mais. E ao fazer isso, você retorna à harmonia, aquele equilíbrio tranquilo em que você não corre mais atrás do que não está sob seu controle. Tranquilidade não significa que você não se importa mais. Significa que você não deixa mais o desejo ditar a sua paz. E, paradoxalmente, quando você chega a esse ponto, quando você se desapega sem ressentimento, as pessoas começam a sentir a sua ausência. Elas percebem o silêncio. Elas sentem a mudança. Porque presença nem sempre requer proximidade. Às vezes, o seu retraimento calmo fala mais alto do que qualquer palavra. Os estoicos diriam que a forma mais elevada de amor não é a posse, mas o respeito, por si mesmo, pela outra pessoa e pelo ritmo natural das coisas. Desaparecer com elegância é demonstrar esse respeito. É dizer: aceito o que é e confio no que pode vir. E nessa aceitação reside a sua força. Porque quando você desaparece corretamente, com calma, com virtude, sem amargura no coração, você não perde o seu valor. Você o revela. Passo 2: reconstruir a energia que ela sentiu antes. Quando ela se sentiu atraída por você no começo, não foi pelas palavras que você usou ou pela maneira como tentou impressioná-la. Foi algo mais tranquilo, uma sensação de calma e confiança, uma estabilidade natural na sua presença. Você não estava buscando validação, você estava simplesmente sendo. E nessa quietude, ela se sentia segura, curiosa, viva. Essa energia, aquela a qual ela reagiu antes, vinha de um lugar de equilíbrio interior. Você não estava atuando, você estava alinhado. Você tinha liberdade mental e paz em suas ações. Mas em algum momento esse centro mudou. Você começou a pensar mais, a se preocupar mais, a se esforçar mais. E quando o esforço substitui a essência, a atração desaparece. Não porque você se tornou inferior, mas porque sua energia foi obscurecida pelo desejo. Os estoicos frequentemente falavam sobre a importância de retornar a si mesmo, de encontrar harmonia entre pensamento, emoção e ação. Marco Aurélio escreveu certa vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você perde o equilíbrio, seus pensamentos começam a perseguir o que está fora do seu controle. Mas quando você se volta para dentro novamente, quando começa a reconstruir sua energia, sua presença começa a mudar. Essa reconstrução não começa com aparências ou palavras. Começa com a maneira como você conduz seu mundo interior. Você acorda e escolhe a disciplina. Não para se exibir, mas para ter estabilidade. Você movimenta seu corpo, mantém seu espaço limpo, lê, descansa, respira. Cada pequeno ato se torna uma declaração. Estou restaurando a ordem em mim mesmo. Você começa a substituir o caos pela estrutura, a inquietação pelo ritmo, a dúvida pela confiança silenciosa. Há um homem que, certa vez, após perder a conexão com alguém que amava, parou de perguntar o que havia dado errado e começou a se perguntar o que dentro dele precisava crescer. Ele não perseguiu, não implorou. Simplesmente começou a viver com propósito novamente. Não para provar algo, mas para se lembrar de quem era antes de se esquecer de si mesmo, na presença de outra pessoa. Ele caminhava sem precisar de companhia. Trabalhava em silêncio. Aprendeu a apreciar o próprio riso novamente. E lentamente, sem nenhum aviso, as pessoas começaram a senti-lo. Seu tom mudou. Seus olhos transmitiam paz em vez de preocupação. Até ela percebeu. Não porque ele tentasse demonstrar, mas porque a energia genuína não pode ser escondida. Essa é a essência de reconstruir a energia que ela sentiu um dia. Não se trata de recriar velhas memórias. Trata-se de retornar a uma versão de si mesma que se baseia na virtude e na tranquilidade.
Você começa a irradiar uma calma que diz: não sou mais controlada pelo que não consigo segurar. E nessa calma, o desejo se transforma em respeito. Lembre-se, o caminho estoico não é de supressão, mas de transformação. Você não nega o que sente, você o compreende e deixa fluir através de você sem perturbações. Esta é a disciplina que transforma a dor em paz e o anseio em autodomínio. Quando você reconstrói sua energia, você para de se mover a partir do vazio e começa a se mover a partir da plenitude. Você não está mais agindo por medo de ser esquecido. Você está agindo pela alegria de simplesmente estar alinhado. E essa energia, essa harmonia silenciosa, é magnética de uma forma que as palavras jamais poderiam ser. Quanto mais você cultivar isso, menos sentirá a necessidade de provar alguma coisa. E quando ela perceber, quando a curiosidade retornar e o silêncio começar a mudar, não será porque você a perseguiu. Será porque sua energia agora fala de liberdade, não de necessidade. Em termos estoicos, você escolheu a virtude em vez do desejo, a presença em vez da persuasão. E quando um homem sai desse estado de equilíbrio interior, ele não precisa pedir para ser desejado. Ele simplesmente se torna alguém que vale a pena desejar novamente. Passo 3. Domine a arte da indiferença. Há uma força silenciosa em não reagir. Não porque você não sente, mas porque aprendeu a separar emoção de impulso. Os estoicos chamavam isso de maestria, a capacidade de permanecer imóvel dentro de si mesmo, enquanto tudo lá fora muda. Em questões de amor, essa quietude se torna rara. A maioria das pessoas reage à distância com ansiedade. Tentam consertar, convencer, lembrar. Mas quanto mais você reage, menos poder tem. Quando você persegue emoção com emoção, você perde exatamente aquilo que o mantinha estável: sua razão. Indiferença, no sentido estoico, não é frieza, é clareza. Significa ver as coisas como elas são, não como você gostaria que fossem, não como você teme que sejam, simplesmente como elas são neste momento. Se ela se afasta, você não rotula isso como rejeição. Você vê isso como parte do movimento natural da vida, um momento fora do seu controle. E nessa aceitação, você permanece livre. A liberdade é o cerne da tranquilidade estoica. Quando você para de depender da atenção de outra pessoa para se sentir completo, você recupera sua própria paz. Quando você não mede mais seu valor pelo afeto de alguém, você se torna intocável. Não arrogante, apenas pé no chão. Os estoicos diriam que nada realmente prejudica aquele que vive de acordo com a virtude. E virtude, nesse sentido, é seu compromisso constante com a razão, a disciplina e a harmonia. A indiferença é o que permite que o amor respire sem sufocá-lo. Quando você está calmo e contido, para de exigir que os outros preencham o seu vazio. Você os deixa escolher livremente. E ao fazer isso, você se mantém livre. No momento em que você consegue dizer, eu desejo, mas não dependo, você já venceu a batalha interior. Ser indiferente é escolher a paz em vez do pânico. É responder com compreensão em vez de medo. É a decisão silenciosa de permanecer inteiro. Não importa o resultado. Isso não significa que você não sinta nada. Significa que seus sentimentos não o controlam mais. Você pode amar profundamente e ainda permanecer centrado. Você pode se importar sem se apegar. É isso que atrai as pessoas de volta. Não a estratégia, não as palavras, mas a calma. Quando sua energia está fundamentada na aceitação, os outros sentem isso. Você se sente seguro. Você se sente equilibrado. A tempestade passa ao seu redor, mas não o move. E se ela voltar, você a receberá sem triunfo ou desespero, simplesmente com a mesma quietude que cultivou em sua ausência. Se ela não voltar, sua paz permanecerá intocada, porque sua felicidade nunca foi feita para ser construída em terreno instável. Dominar a indiferença é ver o amor não como posse, mas como participação, um encontro de duas almas livres, não duas metades em busca de completude. Essa compreensão traz harmonia, e nessa harmonia, você encontra algo muito maior do que a atenção. Você encontra a liberdade. Passo 4. Eleve sua vida sem ela no centro. É natural querer ser importante para alguém, sentir-se visto, valorizado, lembrado. Mas quando esse desejo se torna o eixo em torno do qual sua vida gira, você lentamente começa a se perder.
Sua paz começa a depender de algo frágil e imprevisível: a atenção de outra pessoa. Os estoicos nos lembrariam que é assim que o sofrimento começa. Não pelo que nos acontece, mas pelo nosso apego à forma como gostaríamos que as coisas fossem. Quando colocamos outra pessoa no centro da nossa existência, abrimos mão da calma que deveria nos pertencer. Começamos a medir nossos dias, não pelo que construímos ou aprendemos, mas pela quantidade de aprovação que recebemos. E a ironia é que, quanto mais orbitamos em torno do mundo de outra pessoa, mais fraca se torna a nossa própria luz. A maioria das pessoas não percebe quando isso acontece. Começa sutilmente. Uma mensagem que muda seu humor, um silêncio que parece mais pesado do que deveria, uma pequena decisão tomada para agradar alguém em vez de se alinhar aos seus próprios valores. É uma troca lenta. Liberdade por atenção. E com o tempo, essa troca deixa você cansado, inquieto e desconectado de quem você realmente é. O caminho estoico oferece uma alternativa mais tranquila e nobre. Ele convida você a elevar sua vida não pela busca, mas pelo cultivo, envolvendo-se profundamente com seu próprio crescimento. A virtude, não a validação, torna-se a fonte da realização. Você começa a moldar seus dias em torno da disciplina, do aprendizado e da tranquilidade. Você cria rotinas que lhe trazem força e clareza, não para impressionar, mas para evoluir. Quando sua mente está calma, seu mundo se expande novamente. Você começa a encontrar significado nas menores coisas: o som da chuva matinal, o esforço de um treino, a concentração no trabalho, a quietude da solidão. Esses atos simples despertam a harmonia que você um dia perdeu no barulho do desejo. O estoicismo ensina que uma pessoa que governa a si mesma é mais livre do que qualquer pessoa que governa os outros. Quando você eleva a sua vida, você se torna governado pela razão, não pela emoção, pela intenção, não pela reação. Você aprende que a paz não vem de ser amado, vem de viver com propósito. Isso não significa que você rejeita o amor ou se isola. Significa que você não trata mais o amor como oxigênio. Você o acolhe se ele chega e o libera se ele vai embora. Em ambos os casos, você permanece inteiro. Esse tipo de firmeza transforma a maneira como você se move pela vida. E, ironicamente, é o que faz com que as pessoas se sintam atraídas por você novamente. Porque você não está mais esperando ser escolhido. Você já se escolheu. Então, eleve-se em silêncio. Deixe sua vida se tornar um exemplo de equilíbrio, guiado pela virtude, temperado pela disciplina, suavizado pela aceitação. Quando ela vir que você encontrou harmonia sem precisar da aprovação dela, ela não verá apenas a mudança, ela sentirá paz ao seu redor. E não importa se ela fica ou se vai, você já terá encontrado o que mais importa: uma vida que se move de dentro para fora, estável, livre e em paz consigo mesma. Passo 5. Deixe que ela venha até você, sem expectativas. Depois de recuperar a calma, reconstruir sua energia, dominar a indiferença e elevar sua vida, algo sutil começa a acontecer. A tensão que antes o cercava começa a se dissolver. Você não se move mais pelo mundo com o peso inquieto da espera. Você está simplesmente presente, em paz e serenidade com o que quer que aconteça. Esta é a essência de deixá-la vir até você sem expectativas. Não é uma tática ou estratégia oculta, é o resultado natural da liberdade. Você parou de tentar controlar os resultados e, nessa entrega, redescobre a harmonia, o equilíbrio entre o cuidado e o desapego, entre a abertura e a aceitação. Os estoicos frequentemente falavam de amor fati, o amor ao destino. Amar o que quer que aconteça, não apenas suportá-lo, é ser verdadeiramente livre. Quando você vive dessa maneira, para de barganhar com a vida. Você não pensa mais: se ela voltar, serei feliz. Você simplesmente é, contente no momento, inteiro consigo mesmo. E desse lugar de completude silenciosa, tudo o que lhe pertence naturalmente encontra o caminho de volta. Se ela voltar, você a receberá não com a fome da necessidade, mas com a calma da compreensão. Você reconhecerá que o que antes parecia perdido nunca teve a intenção de defini-lo. E se ela não voltar, sua paz permanecerá intocada, porque seu senso de valor agora flui da virtude, não da validação. Deixá-la vir até você significa que você parou de perseguir e começou a viver. Você segue em frente, guiado pela razão,
Gratidão e disciplina. Você fala menos, observa mais e deixa sua quietude fazer o trabalho que as palavras jamais poderiam fazer. Não há fingimento, nem encenação. Apenas um alinhamento silencioso entre seus pensamentos e suas ações. E nessa quietude, algo profundo acontece. A mesma tranquilidade que um dia a atraiu para você começa a emergir novamente. Não porque você busca a atenção dela, mas porque sua presença agora carrega a rara paz de alguém que não precisa mais ser escolhido para se sentir completo. Essa é a expressão máxima do amor estoico: importar-se profundamente, mas permanecer livre. Acolher o afeto sem se apegar e aceitar a distância sem desespero. Você não está mais esperando. Você está vivendo, com calma, virtude e em harmonia com a vida enquanto ela se desenrola. Conclusão: o fim silencioso do desejo. Talvez a verdade mais estoicamente controversa seja esta: no momento em que você não precisa mais ser amado, você se torna verdadeiramente capaz de amar. Porque o amor, quando liberto da necessidade, se transforma em algo mais puro, um ato de virtude, não de desejo. Se esta mensagem mexeu com você, eu gostaria de ouvir. Compartilhe suas reflexões, suas experiências ou o que mais ressoou com você nos comentários. Sempre gosto de ler seus pensamentos e me conectar com aqueles que buscam força e tranquilidade em um mundo barulhento.